Boa noite a todos os irmãos que encontram-se em nossa casa, de ambos os planos. Boa noite também àqueles que nos assistirão no futuro. Que sejamos todos bem-vindos nesse trabalho de hoje. Gostaríamos de pedir que os irmãos que tiverem com celular, que o desliguem ou coloquem no modo silencioso para que não tenhamos nenhuma interferência. E queremos dar alguns avisos antes de começar a nossa sessão doutrinária de hoje. Queremos convidar e lembrar que estão abertas as inscrições e este grupo está em andamento. Começou agora em maio. O grupo de estudos de introdução da doutrina espírita, o IED. É um grupo que se forma para aquelas pessoas que têm a intenção de conhecer um pouco mais sobre a doutrina e também começar o seu despertamento, o seu autoconhecimento. Porque além de conhecer o que a doutrina nos traz, além de conhecer os ensinamentos do Cristo, as obras básicas, esse grupo com certeza vai auxiliar a todos aqueles que estiverem dispostos a ir aprimorando seus conhecimentos e se desenvolvendo enquanto seres humanos. Então, esse grupo está já com as suas atividades em andamento, nas quartas-feiras, às 19 horas. Aqueles irmãos que ainda não se inscreveram, que gostariam de participar, podem nos procurar no final da sessão ou entrar em contato com algum dos irmãos da nossa casa, até pelas redes sociais, que a gente encaminha a inscrição. Também queremos convidar todos para, na próxima quarta-feira, dia 27, às 20 horas, nós teremos uma roda de conversa para as famílias. E o tema dessa roda de conversa é autoconhecimento dos pais. Essa roda de família é uma promoção do Departamento da Família, desta casa, e terá como palestrante nessa noite a Luciara Leal, que é uma das nossas trabalhadoras, é também psicóloga, e trará com certeza um conhecimento muito importante sobre o autoconhecimento dos pais na relação com seus filhos. Então convidamos a todos aqueles que quiserem participar para que se inscrevam também. Estamos fazendo uma pré-inscrição para sabermos quantas pessoas nós teremos nesse dia. Divulguem para os seus amigos, para aquelas pessoas que querem ter um pouco mais de compreensão nessa área das relações familiares. A todas aquelas pessoas que se interessarem, então, estão abertas as inscrições e será na próxima quarta-feira. Contamos com a presença de todos. E também estamos com a campanha ativa dos novelos de lã nessa época de frio. Vários companheiros da casa se comprometem em produzir algumas roupinhas para bebês, mantinhas, e que precisamos então de novelos para que se confeccione essas peças. Se vocês puderem contribuir, ou se souberem de alguém que tenha, que possa doar, por favor encaminhem para cá. Tragam e que esses serão, com certeza, muito bem aproveitados. Então, com esses avisos prévios, nós queremos dar início ao nosso trabalho doutrinário de hoje, lendo uma mensagem de otimismo. Encontra um ponto positivo no que vivencias. Isso faz bem ao coração. Quando achas, descobres razões que podem te alegrar. Tua satisfação cresce quando identificas um ponto positivo no que tens à frente. Vê então, no trabalho, a utilidade do que é feito, o valor do companheirismo, o sacrifício dos dirigentes e subalternos. No lar, enxerga a garantia de proteção aos familiares e a boa convivência entre eles. Na atividade social,
Observa as agradáveis oportunidades que se oferecem, se não há nada a condenar. Na natureza, em meio à mata ou no campo aberto, percebe a pujança do poder criador e a beleza de tudo. Os pontos positivos são o teu otimismo em ação. Quando a alma é grande, tudo tem significado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai também as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Para fazer as reflexões do Evangelho da noite, nós convidamos a nossa irmã Elizabeth. Uma boa noite a todos. Nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos que vamos ler agora, de 12 a 14. E no outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma frondosa figueira, achegou-se para ver se encontrava nela alguma coisa. Mas ao chegar, nada encontrou a não ser folhas, pois não era tempo de figos. E falou para a figueira: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram. Jesus não perdia a menor oportunidade para ensinar. Qualquer situação, qualquer momento, aparentemente insignificante, suscitava para ele ensinamentos de grande importância para a humanidade. O tempo urgia e cada momento tinha o seu valor. É interessante observar que nessa passagem evangélica de profundo significado, Pedro não compreendeu de imediato a lição do mestre. Ele entendeu que a atitude de Jesus era de maldição. Jesus, todavia, não procurou justificar-se. Ele, a personificação do amor, jamais prejudicaria quem quer que fosse, ainda mais uma árvore que não tinha frutos numa época que não era de dar frutos. Ele tinha conhecimento de todas as leis da natureza e em instante algum ele a transgrediria. Essa atitude descortinou, como em tantos outros momentos, a sabedoria do grande mestre. Demonstrar na prática o poder que o homem carrega dentro de si. Poder esse que, usado à revelia, pode causar malefícios irreversíveis, não só contra a natureza, como o exemplo da figueira, mas contra si mesmo e contra os seus semelhantes. Primeiro, a lição prática. Jesus usou a vontade, através das palavras, para secar a figueira. Deu um tempo suficiente e no outro dia ele retornou para completar a lição que ele dera por meio da teoria. Aí vamos lá para o versículo 20. Passando na manhã seguinte, viram a figueira seca desde a raiz. Lembrando-se, Pedro lhe disse: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, quem disser a este monte, vai daí e te joga ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que diz, acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes ao rezar, crede que recebereis e vos será dado. Mas quando vos puserdes em oração, perdoai, se por acaso tiverdes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu
vos perdoe os pecados. Então, meus irmãos, é neste momento que Jesus ressalta o poder da palavra. A palavra pronunciada com fé, somada ao poder da oração. Tende fé em Deus, tudo que pedirdes orando, é certo que vos recompensará. Mas não deixe de alertar para a importância do perdão. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe também. Neste alerta está nitidamente expressa a força poderosa da vontade. Jesus usou-a e também nós podemos usá-la. A tarefa que aguardava seus discípulos exigia um grande esforço interior, muita vontade para que quando ele se fosse, eles continuarem a sua tarefa de amor. Logo em seguida, completando o alerta, conforme nós vimos na leitura, o mestre concluiu: mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, não perdoará vossas ofensas. Portanto, cada ação é da responsabilidade de seu autor perante as leis divinas. O homem encarnado, na sua tríplice composição, corpo, perispírito e espírito, ainda desconhecemos o potente manancial fluídico que possuímos e, assim sendo, usamos-lo muitas vezes às cegas, como a criança que não vê o perigo de certos objetos quando colocados nas suas mãos. O perispírito, esse corpo fluídico do espírito, está intimamente ligado ao corpo físico e ao espírito. Assim sendo, conduz o pensamento que se exterioriza sob o comando poderoso e autoritário da vontade. Lembremos que a atividade constante, dinâmica e ininterrupta do nosso pensamento age vigorosamente sobre a atmosfera do ambiente em que nós atuamos, sobre as pessoas com as quais nós convivemos e também sobre o nosso próprio corpo físico e espiritual. A reação se apresenta de acordo com a qualidade da emissão que nós estamos transmitindo. Se essa emissão é boa, se é má, se é inferior, se é superior, se é construtiva, se é destrutiva, se é viciosa ou se é edificante, porque ela será multiplicada pelo tipo de companhia espiritual que nós estamos atraindo. Assim, pensamentos, palavras de amor, de ternura, piedade, projetam energias salutares que impregnam a atmosfera em que se respira. Deus te abençoe, tenha um bom dia, tudo vai dar certo, durma com os anjos. Este procedimento atrai os bons espíritos, que por sua vez colaboram na emissão dessas energias que são enriquecedoras. Eu trago aqui um pequeno poema que foi anônimo, que foi encontrado num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, que nos mostra o poder do vigor de um pensamento positivo em meio àquela situação em que as pessoas viviam. Diz assim, abrir aspas, amanhã eu fico triste, hoje não. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste, hoje não. Todavia, meus irmãos, pensamentos e palavras de desalento, raiva, ódio, deboche, revolta, projetam energias deletérias, palavras como maldição, droga, que inferno, nada dá certo comigo, e todo tipo de palavrões e até de obscenidades, porque aqui também se dá atração, e aqueles espíritos infelizes, machucados, sofridos, são atraídos por este magnetismo emitido, aproximando-se de nós e colaborando na amplidão desses fluidos já saturados, bem como na concretização
destes pensamentos infelizes. Por isso, frases otimistas, cheias de fé, de esperança, reanimam, tanto a quem emite como a quem recebe. Frases pessimistas abatem os ânimos. Portanto, o estado de espírito em que nos jogamos e jogamos aqueles com quem nós convivemos depende da vontade do nosso querer. Há um axioma popular que nos diz que querer é poder. Logo, nós vemos que a vontade pode ser direcionada a favor do próprio ser ou contra ele, dos semelhantes, da natureza, até de um ideal, para o bem ou para o mal, para construir ou para destruir. Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele define muito bem a vontade. Abrir aspas. A vontade é força suprema. É a própria alma que exerce o seu império sobre as potências inferiores. O uso que dela façamos determinará nosso adiantamento, preparando o nosso futuro, fortificando-nos ou deprimindo-nos. E num outro momento, na mesma obra, o grande estudioso da doutrina dos espíritos afirma, abrir aspas, o poder da vontade sobre os fluidos é ilimitado e aumenta conforme a elevação do espírito. Do ambiente terrestre, seu poder sobre a matéria ainda é limitado, visto que o homem não se conhece e não sabe utilizar as forças que estão nele. Fechar aspas. Então, o poder da vontade se compara ao da água e do fogo, que quando são bem direcionados, controlados, são os maiores indutores do progresso. Porém, sem controle, sem limites, podem ser os causadores de tragédias e destruições. Voltemos ao episódio da figueira seca. Aqui Jesus demonstrou o poder de destruição que pode a vontade e a necessidade de nós usarmos este poder para o bem. Para tanto, acrescentou a fé, a oração e o perdão para que estes efeitos benéficos se ampliem. Na sua breve existência sobre a Terra, com a sua superioridade moral, com seu conhecimento, seus efeitos exalam não apenas o poder da vontade, mas também os seus benefícios. Curou cegos, paralíticos, leprosos, obsidiados, acalmou tempestades, multiplicou os pães e peixes, caminhou sobre as águas, suportou dores físicas e morais superlativas. Jesus manipulava os fluidos com conhecimento de causa. Assim ele usou a figueira para que seus discípulos testemunhassem a força, o manancial de energia que cada um de nós possuímos, e ao mesmo tempo aprenderem a manejar, a manipular corretamente essas energias, porque é preciso conhecer a ferramenta para saber utilizá-la. Então, a vontade mal direcionada pelo homem é hoje a principal causadora dos despaupérios em que a Terra se debate. É necessário reverter o direcionamento dos nossos desejos para o bem comum, para o amor, para a fraternidade. Quando oramos aquela prece pela paz, a prece de Emmanuel, oramos pela paz no mundo. Parece assim sermos tão pequenos, nossas rogativas tão frágeis ante a imensidão do universo. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 10, os benfeitores nos explicam que para que possamos compreender a ação da prece, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados envolvidos no fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço, assim como a atmosfera envolve a Terra. Este fluido cósmico universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo aquilo que nós vemos em qualquer campo da natureza.
Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através deste fluido cósmico universal. Ele é impulsionado pela ação da vontade. A diferença, ele explica, que as vibrações do ar são circunscritas. Elas são direcionadas a um certo ponto, dirigidas a um ponto qualquer, enquanto as do fluido cósmico universal chegam ao infinito. Por isso que nós podemos afirmar que toda a prece que nós fazemos, seja onde a criatura estiver, encarnado ou desencarnado, neste mundo ou em outros mundos, chegará até ela com a força da nossa vontade, com essa força fluídica que nós temos de chegar até o outro. E esta energia desta corrente estará sempre em razão do nosso pensamento positivo e da nossa vontade, porque uma prece nunca se perde. Mas o que nós pedimos nas nossas orações? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no item 22, foi que inspirou os nossos antigos trabalhadores da casa a colocarem nesta coletânea de preces o que diz, um pedacinho que diz assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem, sabem orar, mas tão poucos são os que sabem orar. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas que necessitais na realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E no livro A Boa Nova, Chico Xavier, esse aqui é um diálogo, é o capítulo 19, é um diálogo entre João e o Mestre. E João questiona Jesus sobre o poder da oração, como orar. João questiona o Mestre. E numa feita, o Mestre diz assim: a comunhão da criatura com o Criador é um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Mais adiante ele diz assim: mas aquele que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com seu pensamento, este é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, a demonstração do Divino Amigo para seus discípulos foi também para a humanidade em todos os tempos. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Nessa breve demonstração, iluminou consciências inexperientes. Tudo se destrói no presente e poderá um dia nos faltar no futuro. Se não tivesse destruído aquela figueira, ela daria frutos na época certa. Então, sem a vontade, não se constrói, não se evolui. A vida se compõe de desafios constantes, e a cada desafio vencido é uma vitória alcançada. E se a cada desafio nós somarmos a força da fé, o poder da oração e a plenitude do perdão, não há o que temer. Desta forma, a vontade bem direcionada conduzirá a alma pelos caminhos do amor. E é com essa vontade centrada no Divino Mestre Jesus que alcançaremos a redenção, que é o nosso sonho, o sonho de qualquer alma encarnada ou desencarnada que caminha nesta estrada da perfeição. Que esta parábola, onde vemos a vontade gerando prodígios, descobramos o divino que há em nós, a força que nos move, a vontade que nos pertence para realizarmos ou isto ou aquilo, sempre em consonância
com as leis de Deus. Que o Pai nos abençoe, nos proteja, nos dê muita fé, muita esperança, muita resignação, muita fé, que nós possamos caminhar com mais leveza neste mundo de expiações e provas. Nesse momento, vamos nos colocar em prece por todos aqueles que sofrem enfermidades físicas, espirituais, pelos irmãos que encontram-se hospitalizados nas casas de saúde, onde estiver um irmão em sofrimento, que nossas orações cheguem até eles, que sintam-se acolhidos e amparados pela espiritualidade maior. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas, que Deus, em sua bondade, lhes conceda força de perseverarem nas boas resoluções. Possam estas palavras suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e que lhes desejam toda felicidade. Nesse instante, nós encerramos as nossas transmissões pela internet, desejando aos irmãos que nos assistem muita paz e muita luz.